Divulga comigo sem parar. Tiquetitas, divulga com a cabeça. Remexe bem. Tiquetitas. Meu Deus, que vinheta nada a ver, muito tosca. Oi, oi, Silvio Santos, você por aqui. É tosca nada, é bem bolado. É Tiquititas, SBT, olha, eu adoro games. Olha, se você já teve videogame, Silvio Santos, eu tive, eu sou da época do Odyssey, você conhece o Odyssey? Ai, oi. Odyssey é do tempo das cavernas, meu amiguinho. Isso aqui, mas isso aqui também não fica muito atrás. Olha só, Super Mario Brothers, também joguei muito. Cuidado com o quê? Com o Von, não sei o que é isso. Avon! O Avon está jogando, que legal, interessante. Super Mario World é muito legal, Silvio Santos. É bem bolado, é maravilhoso. Esse canal é André Games. Eu indico no primeiro da divulgação de canais. Agora o canal Ângela Artes Montagens, o que é lá? Plantas Verdes, depois eu verei Plantas Verdes. Garotice, quadrinhos, cadê o Silvio Santos? Foi embora. Ele foi tomar mingau. Olha as penas da minha calopsita. Ela tirou as penas. Ela tirou o garotinho, ela tirou as pedras, ela vai fazer caneta, sacanei. Mentira, garotinho. É mentirinha, garotinho. A calopsita dela é muito bonitinha. Olha o tênis da sua época. É verdade, garotinho, o meu tênis preferido. Eu tô do tempo do Quixote e do Koga. Só quem tem mais de 40 vai saber o que eu tô falando. Eu não entendi nada que você falou. Eu nem sei esses que chute aí, conga. Era um tênis muito bonitinho. O Quixote parecia uma chuteira, garotinho. Era moda na década de 80. Todo mundo tinha um Quixote. Olha diversão na cachoeira medonha. Medonha, ali é Mendanha, garotinho do alfabeto. É Mendanha, deve ser a cidade. A mulher que resolve, a mulher sempre resolve tudo. A mulher é maravilhosa. Ângela Artes Montagens. Agora mais um canal maravilhoso. Aline Pereira. Ah, ela reage a muitos canais, ela vê os canais e fica reagindo. Eu vou interpretar você então. Eu vou perder um inscrito depois disso, mas tudo bem. A sua voz vai ser essa aqui, é de mentirinha. É de mentirinha. Tudo bem, então. Eu vou reagir ao canal do 27 Monteiro. Vamos ver o que ele está passando. Meu Deus, que lixo! Que porcaria! Pior canal da história do YouTube. Não teve nada antes, durante e depois desse canal. Eu vou vomitar. Uau. Que isso, minha amiguinha? Eu sei que você está mentindo. Você gostou de um pouquinho, né? Você gostou, mas o seu canal é maravilhoso. Você está reagindo aos canais. Você está reagindo aos canais. Os canais são maravilhosos, todos. E até o do Danzate Monteiro. Não, o canal não é. O canal dele não é ruim, minha amiguinha. É só um pouquinho bonitinho. Aline Pereira. Agora mais um canal novo, Aline Pimenta, de tudo um pouco, vamos ver no canal. Scooby-Doo, você por aqui? Eu não sou salsicha, meu amiguinho. Eu sou magrelo, mas não sou salsicha. Você só sabe falar isso. Scooby-Doo, eu só sei falar, eu quero bolo recheado. Se você aprender a falar certinho, eu te farei esse bolo, meu amiguinho. Cretinização, o que é isso? Scooby-Doo. É, castração, vai te castrar. Fui, é brincadeirinha, Scooby-Doo, volte. Ele foi embora, ele pensou que era verdadezinha. É mentirinha, olha só a hidratação. Que canal maravilhoso. Aline Pimenta, de tudo um pouco. Agora o canal que eu já apaixonei logo de cara, Arg Animes. Ele é fã de animes, eu também sou fã de animes. Que notícia quadrinhos. Vocês conhecem esses animes? É, claro, tiozão. Inuyasha é muito bom. Olha lá o Yusuke do Yu Yu Hakusho. O Shaka de Virgem, do Cavaleiro dos Zodíacos. One Piece, também é maravilhoso. Olha lá o Naruto. Aqui é geração anime, cara. É verdade, é outro naipe. Aqui é a geração Astro Boy e Speed Racer. Só que ele é com garotinho, todo mundo vai ver que ele é quase terceira idade, mentirinha. Mas quem assistiu Astro Boy sabe o que eu estou falando. É do tempo do onça. Quero estar com você, Luffy. É o protagonista de One Piece. Pra vocês verem que eu sei. É canal maravilhoso.
Agora o canal maravilhoso Arthur é diversão. Eu estava procurando artes e diversão. Analfabeto, não sabe escrever. Arthur escreveu artes, como sempre. Voto pro Bobral. Olha só, é o garotinho, da sua idade, garotinho. É verdade, deve ter 5 aninhos, que nem eu. Só tem 5 aninhos. Eu sei que você tem 5 aninhos. Para de falar que tem 5 aninhos. É verdade, é o garotinho. Ah, meu material escolar. Você estuda, garotinho? Eu estudo. Eu estou no prazinho. Você está no prazinho há 200 anos. Minha irmã jogou Among. É legal, eu também joguei Among. É muito interessante. A gente que é criancinha. Criancinha nada, ô tiozão. Você é da idade do Munha lá do Thundercats. Que isso, garotinho. Esse aí é o vovozinho de 2000 aninhos. Mas é um canal abençoado que eu recomendo. Arthur é diversão. Agora bar e restaurante Sabor Caipira. Provavelmente é o canal de apoio do canal mais perfumado do YouTube, que é do Patrick Peçanha com sua irmãzinha. Garotinho de 5 aninhos, de novo aqui. É, mas tá vazio. Ele está praticando o distanciamento social. Sacaneei, agora é mentirinha. Mentirinha de novo. Daqui a pouco você estará aberto para o mundo com muitos vídeos e muitos inscritos. Bar e restaurante Sabor Caipira. Agora o canal Betty Art. Vamos ver os vídeos. Olha que vídeo bonitinho. 8 ideias incríveis de ímãs de geladeira. Me apaixonei. Que bonitinho. Eu vou colocar todos na minha geladeira. O meu lado hétero não vai se incomodar, obviamente. Silvio Santos. Mamãe bem bolado. Olha só quantos vídeos maravilhosos. Quantas coisas legais, lindas. Eu vou colocar no SBT. Lá só tem porcaria. Só tem lixo. Mamãe. Verdade, Silvio Santos. A televisão só tem porcaria. Mas esse canal aqui só tem coisas lindas. Betty Arte. Agora o canal Zezé de Cleverton e Luciano. É mentirinha, sacaneei, tentei fazer riminha, não deu certo. É Cleverton, Luciano. O rei está chegando, é verdade. O imposto de renda é terrível. Sacaneei de novo, mentirinha, canal maravilhoso. Ele divulga Deus. Que bonito. Cid Moreira, você sumiu, pensei que tinha morrido. Eu estou vivo. Eu estava lendo a Bíblia, meu filho, porque Deus permitiu a Covid para que a humanidade se convertesse. Mas a humanidade merece um meteoro. É verdade, concordo com você. A humanidade não tem conserto. Mas esse canal tem. E agora, o Filhos Obedientes. Se você for obediente, se inscreverá nesse canal. Agora o canal maravilhoso Claudia Silva. Olha só seus vídeos. Cronograma capilar. Meu Deus, quem está vindo? Seu amor me pegou. E aí, bof, tudo bem? Pablo Vittar, você por aqui? Eu sou Pabla. Tudo bem, faz de conta que você é Pabla. Você é homem ou mulher? Eu sou mulher. Tudo bem, então, o que você quer? Eu preciso fazer o cronograma capilar para os meus cabelos ficarem sedosos, maravilhosos. Ai, que tudo! Ui! Você nem cabelo tem, você tem só aplique. É mentirinha, meus cabelos são maravilhosos. Logo estarão até o pé, viu? Ui, fui. Vai então, vai lá cantar e não enche mais a minha paciência. Truques de como passar o rímel. Rímel. Ah, quase que eu falei He-Man, olha só. Quase que eu sacaneei comigo mesmo. Como fazer batom mate caseiro, mas que inteligente. É um canal muito lindinho. Claudinha Silva, para você ficar por dentro das maquiagens fofuchas. Agora, dia a dia da fofinha, dicas e receitas. Olha só, Clodovil, direto do céu, limpa ali o quartinho. Olha, amor, perigosa. Eu não vou fazer o que você está pedindo. Quem é você? Você é significante, você não está no meu nível. Aliás, eu nem
poderia estar conversando com você. Que isso, Clodovil? Volte pro céu então. Olha só, lavando louça e fazendo suco de cenoura. Creme de espinafre. É do Popeye. Popeye. Olivia vai ter mamãe, papai vai ser papai, o Brutus vai ser Titi, olelê, e são marinheiro, papai, pufu. Eu ainda vou aprender a imitar o Popeye. Ainda não estou no timbre, caminhando com vocês. É um canal lindo, é Masterchef. Ela é dia a dia da fofinha. Dicas e receitas. Agora o canal maravilhoso Deia e dessas gêmeas. Eu sempre tenho a impressão que gêmeos são cantores sertanejos, mas é impressãozinha, é apenas impressãozinha, tem nada a ver. É verdade, não tem nada a ver com o que você falou aí, cara. Elas são culinaristas, são masterchefs, cara. Presta atenção aí, ó. É verdade, garotinho, Masterchefs. Confesso que me assustei do pudim, o seu pudim ficou maravilhoso. Olha só, olha, garotinho, primeira compra de janeiro. É verdade. A compra que ela fez em janeiro não consegue comprar nem a metade agora. É verdade. Olha só, retocando o cabelo ruivo. Que é Rapunzel. São as Rapunzéis do YouTube. Então, o canal maravilhoso, muito bonitinho. Daí é dessas gêmeas. O que é que ele salvar? Ganhar as coisas é comigo mesmo. Daí é dessas gêmeas divulgadas. Agora, o canal maravilhoso. Denise Cardoso barra artes e reticências. Reticências são aqueles pontinhos. É muita intelectualidade para uma cabeça só. Marcelo Rezende do céu. Conta pra mim, meu filho, dá trabalho pra fazer. Olha só, ela divulga canais. Fala pra ela ajudar o Transeunte aqui. O canal dela é uma porcaria. Que isso, o canal dele é maravilhoso. Nós somos as vozes dele. Sem esse canal nós não somos nada. Faz de conta que é maravilhoso, meu amiguinho. É verdade então, olha só, enfeite com feltro. No paraíso não tem essas coisas. É verdade, Marcelo foi o Rezende. Parece não ter essas coisas bonitinhas. Mas somente nesse canal. Denise Cardoso barra arte e reticência. Olha que legal, gostei de falar esse nome. E tem tudo. Agora Herbert Richards apresenta Estrada Alucinante, um filme sensacional. Muito obrigado, Voz Rouca. As pessoas confundem eu com você, mas você é Voz Rouca e eu sou Voz Veludo. É muito diferentezinho. É verdade, nós somos diferentes. Olha só, o Ford 1969 à venda. Quer comprar? Infelizmente, eu não tenho dinheiro para comprar um carrinho de rolemã no momento, consertando a pista da usina. Olha só, voltei para a ciclovia. Ele é um caminhoneiro, aquele carga pesada. Ele vai fazer um novo quadro na televisão, Bino e Beno, sei lá, era aquele que chamava, não é? Do Antônio Fagundes e aquele Esteves lá, esqueci o nome do outro, ainda me lembrarei. Estrada Alucinante, parte 5, o canal maravilhoso. A dupla de carga pesada é Antônio Fagundes e o outro ator, eu tô tentando recordar, vai, por favor, eu vou lembrar, é quando eu lembrarei, eu voltarei, eu falarei o nome dele, tá na cabeça, eu tô tentando lembrar, pelo amor de Deus, como que é o nome daquele ator, Antônio Fagundes, Esteves Garcia, não, Lima Duarte, Tony Ramos, não, Emílio Esteves, não, pelo amor de Deus, eu vou lembrar, eu vou buscar no Google. Estênio Garcia, depois de 1000 anos, eu descobri. Ele é um ótimo ator. Agora mais um gamer. Os gamers sempre tem espaço aqui, porque aqui é a geração Atari. Nós criamos os games pra vocês, nova geração futurística. Goki Han KM ou Goki Han KM, como queiram. Grandes quadrinhos, o que é isso aí, seus vídeos? Ele é fã dos jogos do Ben 10. É bem legal esse joguinho aí. Interessante. Eu tenho 5 aninhos e gosto, cara. Você não sabe nada, cara. Você tá desatualizado. Garotinho, eu sou do tempo do Riverhide, do Enduro, do Pac-Man, do Pitfall, do Hero, do Mega Mania, esses joguinhos do Atari. Eu estou por fora desses joguinhos modernos. Mas esse canal aqui, Goki Han Game, é maravilhoso.
Agora o canal, que eu não sei se é estrangeiro, se eu não sei se é brasileiro, H gringo. Geralmente eu divulgo os estrangeiros porque são muitos, não daria muito tempinho. É muito triste. Eu gostaria de divulgar todos vocês estão no meu coraçãozinho. Verde palmeirense tão triste, eu acho que nós perdemos de novo. Não sabem bater pênalti, mas isso não é o caso. Elas são orientais? Não, Gretinha, são latinas disfarçadas, fizeram harmonização facial. É claro que elas são asiáticas, que pergunta. O homem desafia, muito desafio, o melhor aplicativo. Eu usei o aplicativo que ele indicou, o Ombo, aquele que faz as imagens mexerem, cantarem. É muito legalzinho, gostei desse canal, H Gringo divulgado. Agora o canal maravilhoso, Helena Aparecida Reis de Lima Faria. O nome é grande, mas ela ainda não posta vídeos. Que triste, fiquei triste. Eu gostaria de te dar likes. Por que que você não posta vídeo? Você tem muitos inscritos. Você é tímida, você falou, mas não tem timidez. Você é muito inteligente. O Gratinho aqui, inexpressivo, inútil, analfabeto, sabe nada. E produz alguma coisa até legalzinha, até legalzinha, até te imito. Então, Helena Aparecida Reis de Lima Faria, aguarde seus vídeos para te dar muitos likes. Vamos aplaudir. Que isso, Raul Gil do banheiro. Elas não são só cantoras sertanejas, são irmãs arantes. Elas são o que, garotinho? Elas são Masterchef, são vlogueiras. Legal, olha, torta de banana com chocolate airado, muito airado. Que tiradinha sem graça, garotinho. Só tem 5 aninhos. Eu sei, testando minha lisa. O que é lá? É doce? Não, garotinho, que ali é o shampoo, creme pro cabelo, ou sua anta. Você não tá vendo o que é para alisar o cabelo. Olha que bonitinho, pedestal. Muitas nostalgias, testando experiências em casa. O frango está preguiçoso. Ele não quer cantar, ele está muito preguiçoso, deve ser do friozinho, está, é o outono, garotinho, biscoitos natalinos, vai comer biscoito natalino lá em São Volta do Natal, sacaneia agora, garotinho, sacaneia, sempre sacaneia o garotinho, pão de queijo, vou comer pão de queijo daqui a pouco, irmãs arantes do nascimento, mentira, não tem nascimento. Agora o canal Joana Costura e Plantas. Ei, Fat, eu tenho medo da curta. Que isso, Danico? Ela vai virar borboleta. Então tá bom. Acabou esse diálogo sem sentido. Meu Deus, Senhor, me mande para outro corpo mais lúcido. Esse corpo aqui é muito retardado. 3 folhas. Ela é a rainha das plantas e flores do YouTube. A Amazônia pede pro meu quintal. Meu Deus, cuidado, o Bolsonaro fica sabendo. Ele vai mandar cortar tudo. Sacaneei com você, mentirinha. O Bolsonaro é do mal, mas na sua casa ele não vai tocar. Joana, costure plantas. Eu tenho que beber aguinha, que eu estou ficando sem voz. Oi, agora canal já é o Alencar, canal maravilhoso do YouTube. Sai pra lá, Silvio Santos. Apresentador aqui sou eu. Você é apenas convidado. Primeira faxina. Ela é o quê? Ela é vlogueira, Masterchef, 3 músicas, sem copyright. Deve ser direitos autorais, não é? Eu não tenho moral. Nós somos o rei dos strikes. Direitos autorais sempre está conosco aqui nas nossas playlists. Só criei agora. Você sabe. Ah, pensei que você falou você sabe escrever. É como se escrever, porque deixa eu ver aqui a folha. Uma folha tem mais vermelhos do que azuis. Garotinha analfabeta, não sabe escrever direitinho. Faxina da cozinha, mudança no meu canal. Espero que ajude outras YouTubes. Com certeza, você dá muitas dicas. Jailson Alencar, mais mensagens de WhatsApp. Será cobranças de novo? Agora essa cobrança tá vindo pelo WhatsApp. Muito triste, tem que bloquear todos eles. Agora o canal maravilhoso. Lucas Rei. Ele é rei do que? Vamos ver. Ele é rei dos games, cara. Não tá vendo lá? Lá, perua. Eu sou perua. Que isso, garotinho, agora estou mais evoluído. Eu tenho um filho de 147. Essa cadeia, mentira, eu tenho nada. Tenho uma moto cripto, olha lá. Olha a Sanuquinha.
Você gosta de jogar sinuca? Eu gostei muito de jogar no Atari, garotinha, outro naipe. Então esse aqui canal é maravilhoso, olha só. 23 de março, muitos vídeos postados, um vídeo mais lindo, fofuxo que o outro. É o rei dos games, Lucas Rei. Agora o canal é maravilhoso, Mary Jane. Você chamou o garotinho de mulher. Só porque o cabelo dele estava comprido. Ele ficou triste, ele chorou. O cabelo dele está curtindo, raspou o cabelo de raiva agora. Mas o seu canal é maravilhoso, olha só. Você é cabeleireira, você é a rainha fashion do YouTube. Louvor, você também louva Deus. Que legalzinho, você louva Deus. Olha quanto consegui juntar de moedinhas. Companheiro, olha só, falei tira comigo mesmo, companheiro. Deposita aqui na minha conta, por favor. Não ia se queimar. Sai pra lá, seu vigarista. Como é que você pode estar em primeiro das pesquisas? O que que o brasileiro está bebendo? Quando não é o Bozo, é esse cara que eu me recuso a falar. Que isso, companheiro? Eu sou inocêncio. Eu não roubei nada. Quem roubou foi meu transeúnte, a minha alma, meu amiguinho imaginário. Sai pra lá, eu não gostei de você, mas esse cara é o que eu gostei, logo de cara. Mary Jane, eu vou chamar de você de Mary Jane, vou ingresar seu nome, americanizar, mais bonitinho, canal muito lindo. Agora me conte como foi sua infância e adolescência. É pra contar minha história, tudo bem, eu vou contar. Me diga, não era pra mim, é o nome do canal, que susto. A minha infância e adolescência. Depois eu conto em outra vida. Ela conta as histórias das pessoas. Que se você quer contar a história, ela conta. Você escreve lá e ela vai narrando. Meu marido me traiu, muito triste. O dia que eu fui abandonado no altar, mais triste ainda. Minha sogra é uma cobra. Interessante. Eu não vou fazer essa rima aqui para não perder muitos inscritos. O pai o quê? Eu não gosto dessas coisas. Pedofilia. Como é que pode? Não é de Deus. Cresci vendo minha mãezinha sofrer. É muito triste. Jesus morreu por mim, por você. É verdade, minha amiguinha. Jesus morreu por nós. Me conte como foi sua infância e adolescência. Agora o canal maravilhoso, Marcela Brandoni. Ela tem poucos vídeos, mas os vídeos dela são muito lindos, com linda Páscoa, que traz pra mim o ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Tem nada a ver, cara. Olha só, o cachorro ficou surdo. Ficou surdo, jogando a bombinha do coitadinho, não pode fazer isso. Marcela Brandoni, um canal muito lindo. Agora o canal é engraçado, finalmente o canal é engraçadinho, diferente do garotinho que ele acha que é humorista, pobre coitado, mas faz de conta que ele tem gracinha, mas... Palhaços Rick e Kelly. É o nome do casal? Rick e Kelly? Não, garotinho, o Rick Kelly é o nome daquele beija-flor e daquela borboletinha. É claro que é o nome do casal. Vamos ver os vídeos. Olha, fazendo lives. Vovô tomando a vacina, que legalzinho. Tomando a primeira dose. A vacina. Vocês não vão ficar bravos comigo, porque eu só tinha colocado o primeiro trecho da primeira dose, interpretativo. Ainda bem que vocês são palhacinhos, vocês têm muita graça, um pouquinho da família teatral. Olha que legal. Eu também fiz teatrinho na escola. Eu ficava em último lugar, mas era muito triste aquela época. Palhaços Rick e Kelly, o canal da diversão sem fim. Agora Masterchef do YouTube, receitas da Nilva Santiago, de novo, mensagem do WhatsApp, Caetano Veloso. Caminhando contra o vento, silêncio de documento. O sol de quase dezembro. Eu fiquei com fominha. Esse canal é maravilhoso. É zen. Eu quero receitas veganas. Eu sou vegetariano, mas adoro veganos também. Verdade, Caetano Bregoso. Opções de sobremesa. É um cardápio mais lindo, elaborado, bem preparado. Receitas da Nilva Santiago. Agora o canal Silvia Nascimento. Ela também não posta vídeos, que muito
triste, Silvia Nascimento. Poste vídeos para te dar muitos likes. Você é um canal maravilhoso. Que Deus te abençoe, minha amiguinha.